sou Cláudio Carvalho, trainer da Dale Carnegie, e neste vídeo vamos falar sobre negociação. Mais especificamente, como às vezes nos comportamos em uma negociação e como é que podemos corrigir o rumo desta negociação. Muitas teorias do passado tinham uma definição de posição em uma situação de negociação. Você argumentava, gradualmente ia oferecendo algum tipo de concessão para outra pessoa e finalmente chegava em um acordo. Essa era a antiga definição. Hoje a definição de negociação mudou um pouco e nós vamos ver o que ela mudou neste vídeo e em outros vídeos que estamos gravando da série Negociação. Um exemplo interessante de posição em uma negociação eu vou contar a história de um pai que estava com um filho e eles estavam negociando com um vendedor de livros usados. O filho mostrou para o pai um exemplar da edição americana de Harry Potter, uma primeira edição do Harry Potter. Então o pai pergunta para o vendedor: quanto custa este livro? E o vendedor responde: sim, este é a primeira edição do Harry Potter, R$250. O pai responde: não acredito que valha tanto, não está em perfeito estado. Está um pouco surrado, a capa não está das melhores. Tenho certeza que há cópias usadas bem melhores por aí. Nisso, o vendedor respondeu para o pai dizendo que levou em conta tudo isso ao colocar o preço naquela primeira edição. E aí ele sugere que realmente ele visite outra loja para ver como que o seu preço tá bom. Então começa um ping-pong. O pai oferece menos da metade do valor, oferece R$100. E o vendedor fala que não, mas chega ali nos 230. E por aí vai a conversa. Você já deve ter visto isso por aí, certo? Ou até mesmo você já deve ter feito isso em alguma vez também. Bom, depois daquele ping-pong, me dá mais desconto, não te dou, enfim, aquele negócio todo sem final, o pai resolve buscar em outra loja. E realmente ele não encontra. Volta para aquele vendedor e oferece agora R$125. Então o vendedor diz que não, 210 é pegar ou largar, e aí o pai concorda. Este foi uma clássica negociação de posição, posicional. O pai assumiu uma posição, desistiu dela, assumiu outra posição, desistiu dela e daí por diante até que acabou cedendo. E pagou mais do que o dobro do que ele havia oferecido logo no início da negociação. Geralmente, essa negociação de posição ou posicional, ela acontece da seguinte maneira. Você faz uma oferta, talvez assim exagerada como ele fez, menos da metade. Em seguida, você vai fazendo algumas concessões graduais, apenas para manter vivo aquele processo da negociação. A outra parte faz a mesma coisa. É um acordo que fica difícil. Então o processo ele se transforma realmente em algo demorado e é muito cansativo. Fica mais difícil ainda alterar essa manobra inicial aí, à medida que você vai tentando forçar a outra parte a aceitar a sua proposta. Então ocorre uma luta de forças entre as partes. E à medida que constantemente um vai defendendo a sua posição, você vai ficando mais teimoso. Visto que agora já não se trata mais de uma negociação, trata-se de uma questão de ego. Daí você concentra-se na posição e o seu foco nos interesses originais, que neste caso aqui, neste exemplo, era comprar o livro, torna-se algo realmente secundário. Não é raro que este processo ele resulta em uma ausência de acordo. Ou seja, não se chega a um acordo ou não são dos melhores, como no exemplo. Então esse é um clássico exemplo do ganha-perde. Um ganhou, o outro perde, na qual o foco realmente é conseguir o melhor acordo possível. Mas em uma relação de negócios,
mais formal, que envolva talvez aí um relacionamento de longo prazo, essa abordagem posicional, ela seria marcada por problemas. Se nós aí ficamos presos, determinados naquela posição e insistimos nessa solução específica, aos olhos da outra pessoa, isso pode ser a única coisa que vai dar certo. Mas é muito raro que seja apenas esta solução que nós tenhamos. Então, para a gente evitar essa situação, vamos voltar lá no exemplo da compra do livro. E é possível sim nós criarmos um cenário alternativo. Vamos lá, vamos pensar que o pai afirma os seus interesses, ao mesmo tempo que ele reconhece os inevitáveis interesses também do livreiro. E além de proporcionar um motivo digno, né, para o vendedor, que ele justifique a aceitação de um preço mais baixo desta forma. Vamos lá, poderia ser algo do tipo assim, ó, o pai dizendo para o vendedor: bom, eu entendo o que você disse sobre procurar outro local. Este exemplar aqui do Harry Potter, ele não está dos melhores. E além disso, olha as páginas. Algumas estão rasgadas, outras têm alguns trechos que estão sublinhados a caneta. Eu realmente ficaria muito feliz por pagar mais. Na verdade, eu preferiria pagar mais, e isso iria significar que eu estaria comprando um livro em melhores condições. Opa! O vendedor então poderia responder: quanto o senhor está disposto a pagar, mas me dê um preço realista e não os 120 aí que o senhor me ofereceu no início. Bem, tendo em vista o estado do livro, acho que R$150 é um preço justo. Então o vendedor poderia dizer: em vista disso, o senhor, se o senhor aceitar, né, o que eu considero justo, digamos que R$170 e o livro é seu. Ok, negócio fechado. Bem melhor se fosse assim, não é verdade? Em cenários ideais, a posição ela deve representar apenas um ponto de partida na negociação. Porque o objetivo não é ficar ali atolado nesse lamaçal de posição, no ping-pong, mas chegar realmente a um acordo que seja satisfatório para ambas as partes. E isso é mais fácil de conseguir quando nós substituímos necessidades e os interesses por posições em qualquer situação da negociação. Então, pense na sua próxima negociação. Prepare-se antes para não permanecer ali em uma posição e tenha resultados ainda mais satisfatórios nas suas negociações. Você ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Será um prazer responder e lhe ajudar de alguma maneira nas suas negociações. Compartilhe também com seus amigos, curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Obrigado, um abraço e até o próximo.